Bom dia, pessoal. Vocês estão aqui. Vamos para esse santo café acelerado. Porque o Adão hoje precisa abreviar os tempos, né? Se não abreviar os tempos, nenhum inscrito se salvaria. Hoje Deus já preparou todas as coisas. Hoje nós temos o jantar que nunca foi jantado, né? É sempre assim. Deus só preparou aqui com alegria. Gostaria de, respeitosamente, essa cara que eu tô ouvindo, gente, é cara de sono mesmo, viu? Cara, quem dormiu de madrugada acordou 6 da manhã. Porque eu tô estudando automações, inteligência artificial. Eu não tenho tempo de conversar sobre os mortos. Nossa, hoje eu me dou conta quanto tempo perdido falando dos mortos. Os mortos de milhares de anos atrás. Milhares. Eu acho que o Brasil era uma floresta 2000 anos atrás. Que o cara tava na caverna. Aí Deus mandou codorniz, né? Tudo a pessoa tava sozinha, não tinha ninguém. Sempre assim, as principais cenas, o cara tá sozinho. Elias estava sozinho na caverna, Deus conversou com ele, vendaval, as codornizes, né? Legal. Moisés também pegou a tábua, foi até uma parte do monte com 70 ações do braço, né? Dali teve que ir sozinho. Certo. Ai. Sempre assim. Sempre assim. Sabe, gente? E vocês querem governar a vida da gente assim, do alto do monte. Vocês querem ficar intocáveis no topo da montanha. Daniel também. Tem uma parte que diz que o apóstolo Paulo, uns dizem que viram correr, outros ouviram correr, outros não viram nada, não viram nada. São várias coisas, né? E Daniel, quando viu Gabriel, homem muito desejado, é engraçado que os anjos do Velho Testamento, eles têm asa, né? Deveria volitar, né? Quem tem asa é porque tem uma deficiência no corpo, assim, para fins de voar, né? Porque a asa é para alçar voo, porque ele sem asa não tem condições, né? Imaginava-se que um anjo volitava, né? Não voava, né? Olha lá. O avião precisa de asas, né? Logo vocês vão inventar um avião só para mandar da CCB, né? Um avião espiritual, né? Ele vai batendo asa assim. Lá, CCB, o povo escolhido. Não aquele avião que fica retinho com a asa, né? Assim. E os anjos de vocês têm asas, né? Querubim tem 6 asas, 2 aqui, 2 ali, 2 ali. Caraca, mano. Na Bíblia tem de tudo. E na vida da gente não tem nada. É só teoria. É curso bíblico daqui, é igreja bíblica dali. É que Paulo falou, que Paulo da hermenêutica, que a Septuaginta. É o cara que tá. E isso porque falou que as coisas humildes para os pequenininhos, né? Os pequenininhos que não tem dinheiro para fazer faculdade. Aí a gente tem que ficar na mão dos professores. Paulo falou, Jesus foi lá e ele fez isso. Né? Mas pô, eu posso duvidar? Não pode duvidar. Você não pode duvidar de nada. Pode questionar nada. Mas são coisas feitas num tempo de grandes fraudes, grandes mentiras, povo analfabeto. Gente, é muito tempo, 2000 anos. Vocês pensam que 2000 anos é o quê? Entra no Facebook, eu sempre falo. Entra no Facebook, tem lá umas páginas de várias cidades. Eu falo São Paulo, sou de São Paulo, que mostra São Paulo há 80 anos atrás. Cara, é quase uma floresta. Aqui onde eu moro, era tudo campo, rios, marginal. Gente, é o caos. Imagina 200 anos. Agora vocês estão querendo falar coisa de 2000 anos. Não. Para que eu pare a minha vida e fique ouvindo vocês falar coisa de 2000 anos. Tudo bem. Esse é o panorama. Diabo. Vocês já botaram o diabo no começo da Bíblia, né?
Se não tem o diabo no Jardim do Éden, não tinha igreja, não tinha cristianismo, Jesus não precisava vir na terra, morrer na mão dos idiotas lá. Não, nada disso. Vocês foram lá. Vocês não tinham uma explicação plausível, né? Vocês não têm uma explicação plausível. Porque tem o mal e tem o bem no mundo, né? Então vocês não sabem. Vocês falam que Deus é bom e aí não sabem explicar o mal, né? Se Deus é bom, por que acontece o mal? Aí vocês colocarem, então, bom, então tem um personagem. Esse personagem é o Senhor do mal. Pessoal, que a congregação acredita na existência pessoal do diabo, na existência pessoal. É uma pessoa, personalidade e vida própria, né? E é um cara, essa pessoa é um cara que já, no mundo cristão, nós temos só 5.000 anos, né? Ah, mas a ciência falou que nós temos milhões. Não tem ciência, para vocês não tem ciência. Se está na Bíblia que os judeus falaram, né? Na verdade, Adão foi o primeiro judeu que tem notícia na versão deles. Mas já tinha a China, já tinha outros lugares, né? Caim matou Abel, né? Quando Caim foi embora, já só tinha ele, chegou lá, já tinha uma cidade pronta lá. Está escrito, chegou lá, casou com uma mulher e já tinha cidade. Tá lá, só você ler. Ele fica sem saber. E o legal, o bacana, o gostoso é que já tinha o diabo. E isso justifica toda essa história toda, sabe, que vocês impuseram na vida da gente. Se não fosse o diabo lá, a cobra, né, a cobra falante, a cobra conversou. E agora eu, depois de milhões de anos que estou aqui, tenho que me ferrar todinho. Vocês não conseguem explicar a morte. Aí vocês colocaram que a morte foi por causa disso. E que todo mundo vai ter que morrer agora por causa que o Adão fez isso. É tudo mundinho judaico, né? Agrícola. E tudo bem, tá tudo bem. Ah, você não acredita em mais nada. Não, eu acredito. Eu acredito. Acreditar eu acredito, eu só não vejo, né? Porque Tomé também não acreditou e Jesus falou, tudo bem, bem-aventurado aquele que não creu e viu, mas ele viu, né? Entendeu? Então, fica assim, sabe? E o diabo tá aí, vivo, tranquilo, né? Tá lá. Vai pra cá, vai pra lá. Na congregação, ele deve ter telepatia, né? Porque vocês falam que Deus é onipresente. Depois eles falam que Deus vai voltar. Se ele vai voltar, ele não tá aqui. O diabo tá aqui. 24 horas. Lutando para tirar as pessoas da CCB. Sabe, às vezes eu prometo para mim mesmo que eu não vou vir mais aqui, sabe, gente? Que não tem mais sentido. Não, o que o povo quer na congregação. Isso gostaria de refutar o respeitoso irmão Hélio, respeitoso irmão Hélio Bianco, que eu sei que o que ele leu ali, na realidade, não é só ele que fala, né? É um conjunto de anciãos que escrevem. E ali é repassado, né, em forma de tópicos respeitosos. O irmão Hélio Bianco é uma autoridade eclesiástica, devemos respeito a ele. O irmão Hélio Bianco é um ancião presidenciável, um irmão de boa família, devidamente registrado diante das autoridades constituídas de forma correta, autoridade eclesiástica. Goza da presunção de libada e idoneidade. Por que libada e idoneidade? Porque pode ser juiz de paz. Todo ancião, ou presbítero, pastor ou padre, ele pode exercer o casamento religioso. Então, são autoridades da igreja, né? Eu não reconheço como autoridade na minha vida pessoal, que assim a lei não define. Mas é uma autoridade dentro da igreja. Eu já fui mais grosso, mais bruto no passado. Mas permitam-me ser um pouquinho mais generoso e um pouco mais educado hoje. Que eu fui estudar. Vai ficar perdendo tempo
Teve um tempo na minha vida que eu só congregava. Depois me ferrei todinho, aí comecei a estudar e minha vida melhorou. Passei crises, mas a crise não me derruba para sempre. Me derruba, mas eu não me levanto. Me derruba, mas eu me levanto. Porque estudei. Então, estudando, a gente se torna mais educado. Estudando, a gente se torna mais polido nas palavras, mais respeitoso. Toda pessoa que estuda, que tem um linguajar mais sofisticado, né, mais culto, né, ele tem um público-alvo também diferenciado. O irmão Hélio Bianco passou em outros canais de críticos, inclusive canais de pessoas que defendem a congregação, só não sabe do que defendem, né? Porque assim, são pessoas que falam, os críticos criticaram, falaram mal da obra, que a gente estuda a obra. Eu vi um vídeo de um defensor da CCB ontem. Assim, eu fiquei prestando atenção só para ver, eu tava, deixei ouvindo assim, tocando, falando, aí eu fiquei pensando, tá, então, estou aqui para defender a congregação. Aí eu pergunto, defender do quê? Estão atacando, eu pensei, mas defendendo do quê? É porque a pessoa não sabe nem do que está se falando. Só sabe que está criticando a congregação. Qualquer canal que criticar a congregação tem uma manada de haters, de pessoas da CCB para ofender. Pessoas que as pessoas da CCB nem ligam, nunca ligaram. Nunca ligaram. Mas falou da CCB, que o irmão Nicodemos, o reverendo irmão Nicodemos, da igreja, não sei se é presbiteriano, eu acho, foi fazer um estudo da CCB Pumba. Porque assim, quando alguém ataca, né? A congregação ou critica, mas vai de enxurrada. Os vídeos vão em picos de audiência. Se você falar que Jesus não existe, que é ateu, que é de outra religião, as pessoas não estão nem aí. Mas falar da CCB, esse é um ponto que todo mundo já analisou, não estou dizendo nenhuma coisa nova. Porém, o que eu quero dizer, você vai falar assim, o que isso tem a ver com o começo do vídeo, colocando o diabo no cenário para combater com Jesus daqui? Então, o Senhor do bem, que é Deus, aí não tem uma justificativa plausível para o mal. Então, para inocentar Deus, o Deus inventado pelo homem, então criaram-se o diabo. Para justificar a maldade. Então, a maldade tem uma justificativa. Não é as pessoas, é o diabo. O diabo, então, o Senhor do mal, e Deus, o Senhor do bem. Mais ou menos isso, tá, gente? Isso que eu estou falando para vocês, gente, não é cristianismo, tá? Isso é zoroastro. Zoroastrismo, tá? Tchau, filha. Te amo, tá? Tá, obrigado, também te amo, filhinha. Obrigado, eu te amo também. Mas eu acabei de falar, também te amo, filha, mas o Papito está aqui na reforma. Depois eu morro, aí você fica com arrependimento. Nós morremos, nós somos eternos. Eu começo falando de morte, eu já estou de saco cheio de negócio de morte. Eu tenho seguro, sabe? Você quer começar a debater pós-mortem também, só faltava essa, né? Pensa que eu tenho seguro de vida. Ah, tem seguro de vida, isso é bom. Aí, o zoroastrismo, gente, é onde existem duas potências universais espirituais, do bem e do mal. E o homem, o ser humano, ele faz parte desse jogo. Ele é um soldado. Que vocês cantam soldado valoroso aí. Então, isso que vocês falam, a gente combater o mal, o inimigo quer destruir, Senhor, me ajuda, o inimigo quer me destruir. Na realidade é o que é? O diabo querendo levar as pessoas para o inferno e Deus querendo levar as pessoas para o céu. Então existem na realidade duas grandes potências, da luz e das trevas. E as pessoas, elas fazem parte de um jogo, entendeu? Ou você
serve o senhor do mal ou você serve o senhor do bem. Aí você pratica o mal, que está servindo o pecado. E se pratica o bem, está servindo a Deus. Mas se você praticar o bem, mas não aceitar o Deus verdadeiro, todo mundo tem o seu Deus verdadeiro, então mesmo fazendo o bem, se você não aceitar aquele Deus específico, tem milhões de deuses do bem, né, com várias versões, você é herege e é do diabo, entendeu? Não, mas eu faço o bem. Fazer o bem não vai te salvar. Porque a graça de Deus é pela fé, não é pelas obras. Então o cara faz o bem, entendeu? Mas ele não aceitou Jesus, ele aceitou às vezes uma outra divindade, uma outra fé, e ele pratica o bem. Não, você praticou o bem, você não aceitou Jesus, você vai para o inferno, entendeu? Isso é legal, sabe? Isso é bacana. Isso ajuda muito a sociedade, sabe? Esse é um pensamento zoroástrico. Então, dentro desse zoroatrismo, o cristianismo foi construído. E o diabo estava lá no Jardim do Éden, estava com Jesus, tentando, estava de Ananias e Safira, né? Para roubar a coleta. Falou roubar a coleta, o diabo. Eles que estavam trabalhando, queriam preservar o dinheiro para eles, não falou a verdade, ou ocultou, né? Que é um direito constitucional da pessoa. Naquele tempo não tinha direito, né? Não quiseram falar. Aí o Espírito Santo já se tornou o primeiro assassino, né? Depois matou Ananias e Safira. Quer dizer, Deus já se tornou assassino no Novo Testamento. Por causa de coleta. Não pode duvidar. Se duvidar é uma desgraça. E o tempo foi passando, aí vem esse, vem aqui, aí vem o Apocalipse, aí Jesus aparece no Patmos lá. O carinha que estava lá no Patmos. João, Pedro, sei lá. Carinha lá na ilha de Patmos, os patimeiros. Aí mostra anjos, céus com elementos agrícolas, né? É urso, é carneiro, é boi, é animais, né? Rio de vidro, cabelo branco como a neve, que os olhos de fogo, sempre assim. Não tinha ninguém com celular, não tinha ninguém com computador, não tinha nada. Só elementos agrícolas dentro da realidade urbana e rural da época, né? E aí, eu estou fundamentando, advogado tem essa mania. Tudo que ele vai falar tem que fundamentar que são as premissas, para depois ver o que a pessoa quer realmente falar. E esse vídeo dedico aos anciãos do Brás, ao irmão Hélio, não como responsável pela circular, mas por ter emitido, pessoa pública, então eu estou dirigindo a minha palavra para ele e representando os demais presbíteros da CCB. Estou sendo educado, respeitoso, não estou colocando nome em lugar nenhum, só estou dando uma resposta, sem uso de imagem, nada. Estou respeitando. Então o cenário é esse. A Bíblia toda, e também tem dragão, tem arcanjo Miguel, tem a multidão, esses cantos, essa aqui é a grande multidão. Na realidade aquela multidão eram os judeus, né? Tudo na Bíblia é judeu, gente. Tudo. Velho Testamento, Novo Testamento também é tudo judaico. Os apóstolos judeus, Jesus judeu, todo mundo é judeu. Quer dizer, o mundo está nas mãos, entendeu? De um jeito ou de outro. Os testemunhos de Jeová seguem os judeus do Velho Testamento, os cristãos do Novo. E aí? Não pode sair disso. Fora disso, é inferno. E agora com a internet a gente está vendo que na realidade aquele Hades bíblico, na realidade, tem uma moça aí que fala que está lá no Israel, ela conta tudo, né? Ela explica, muito legal. Aí tem também sites religiosos, mas ninguém assiste. Que o Hades era um lugar separado que tacava fogo lá dia e noite. Aí associaram aquilo com o inferno. Na realidade não é que tem um inferno. Os inventores da Bíblia já não falaram nada de inferno. Eles já botaram o inferno, botaram o diabo. Se tira o diabo dessa história toda, acabou o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele é pautado no diabo. Não em Jesus. Por quê? Se você tirar o diabo da vida das pessoas, gente, não salva uma igreja de pé. As pessoas vão na igreja porque elas querem se salvar. Salvar do quê? Do inferno.
Se não fosse falar nada de inferno, nada de diabo, e falar as pessoas são responsáveis por si, todo mundo seria livre. Crer no diabo é uma forma de prisão. Vocês estão presos na fé no diabo, porque vocês têm que fazer confissão de fé. Talvez você não fez, mas está escrito nos 12 pontos de doutrina. Teu nome não aparece em lugar nenhum na igreja. Você não serve para nada, você é inútil. Mas colocar em destaque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia, e não podia deixar de faltar. Nós cremos na existência pessoal do diabo. O diabo já está lá nos 12 tópicos. Então, o diabo em todo lugar. É diabo na Bíblia, é diabo no passado, é diabo no presente, é diabo no futuro. Quando eu morrer, eu vou ver com o diabo vai ficar me mordendo, vou ficar pegando fogo, né? Eu vou ficar berrando, pegando fogo, e Deus ali, né? E o povo da congregação, né? Subindo aquela grande multidão, todo mundo subindo. O povo da congregação, né? Ele vai subindo, não é mais com palmas na mão, né? Com celular nas mãos, né? É a grande multidão com celular nas mãos. Vocês filmam vídeo, vocês filmam culto, vocês põem na internet. Quando você falar, vocês fazem bem. Depois faz que são o povo mais feliz, mesmo desobedecendo o ancião. Você só fica, né? Que essa grande multidão com o celular na mão é o povo da congregação. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, Jesus, se você prestar atenção nas palavras de Jesus e comparar com o apóstolo Paulo, ele fala, tais não vão para o céu. Aquele carinha ali que fez aquela sacanagem ali, entrega na mão do diabo. Entrega na mão do diabo. Isso vai para o céu, afeminado não vai para o céu, adulto não vai para o céu. Jesus já não é outra conexão. Porque Jesus não falou, não matarás. Jesus falou, amar o próximo. Então Jesus está na conexão do bem. Jesus, veja bem, eu estou dando aqui uma versão do meu entendimento. Não quer dizer que agora o que eu estou falando é certo e que você está errado. Estou dizendo para você que enquanto o povo falava, Jesus, foi dito aos antigos, não matarás. E Jesus falou, se você aborrecer teu irmão, você é um assassino. Mas Jesus não falou, não faça. Jesus falou, faça o bem. Eram ensinamentos positivistas. Aí se me fez o bem, nunca te fizemos o bem. Quando você fez para um pequeno, fez para mim. Sempre focado em fazer o bem. Faça isso. Seja sincero. Focado. Jesus está Por isso que tem muitas religiões que não são cristãs e que aceitam Jesus. Tem muitas pessoas que não pregam Jesus, mas colocam Jesus no lugar de destaque. Não só, entendeu? Mas ou dá outras oportunidades, outras visões, entendeu? Não é um povo ciumento, que nem o povo cristão evangélico, é o povo mais ciumento que existe. Só ele quer ir para o céu, só ele quer ficar rico, a vaga de emprego é dele, a vitória é dele, entendeu? Isso, gente, é zoroatrismo. É o bem contra o mal e você no meio, entendeu? Glorificando esse Deus e resistindo o Deus do mal. Lutando contra o mal, entendeu? O zoroatrismo é o bem contra o mal. Eu entendo que Jesus é a favor do bem. Eu nunca vi Jesus falar que você tem que crer no diabo. Você que é batizado no CCB, você tem que crer em Deus. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer. Se você não crê em Jesus, no CCB, e outras igrejas também, você vai para o inferno. Simples assim. Deus vai desgraçar você. Ao invés de Jesus ser morto, não, ele vai te ressuscitar, vai te desgraçar a tua vida no inferno. Beleza? Um Deus bem amoroso, claro. Então, você tem que crer em Jesus. Mas vamos supor que você não creia no diabo. Você vai para o inferno. Porque a doutrina da congregação é quem não aceita a nossa doutrina não são nossos irmãos. Nossos irmãos é que aceitam a nossa doutrina. Qual é a doutrina? Os 12 pontos de fé e doutrina.
Os tópicos são condutas, são secundários, mas fazem parte da estrutura da igreja. Tem uma estrutura fundamental. Tem fundamentos. Então, na congregação, se você não crer no diabo igual você crê em Jesus, a doutrina diz que você vai ser ressuscitado para a desgraça eterna. Essa é a graça CCB. É o bem contra o mal, é você contra o mal, você pratica o bem para tirar a pessoa do mal. Então você dá a cesta básica, mas você não vai atrás para arrumar um emprego para a pessoa. Não, eu vou te dar isso, Deus tocou no meu coração para te dar essa cesta básica, para te dar isso, para te dar aquilo. Mas não vai te atrás para arrumar um emprego para você. Por quê? Porque não tem envolvimento. As palavras de Jesus é viver em união, entendeu? As palavras do apóstolo é praticar o bem. Uma coisa é você praticar o bem, você faz o bem para dizer que fez o bem. Outra coisa é você viver em união. E isso é maior. Uma coisa é eu te dar uma cesta básica, outra coisa é eu te chamar para almoçar comigo. Outra coisa é eu te dar 1 quilo de carne, outra coisa é você fazer um churrasco e colocar você para comer comigo. Por quê? Se a gente ficar junto, a gente vai ter que conversar, vai ter que interagir. E as pessoas, na maioria, não querem interagir, elas querem interagir com as suas famílias, com os seus amigos. É paz de Deus, beijo no rosto, cada um por si. Depois que você sai da congregação, não tem vínculo nenhum, entendeu? O teu vínculo não é na mesa na sua casa, é lá no templo. O teu vínculo, a tua união, bem-aventurados o mundo que vive a união, é lá no templo. Se você sair do templo, não tem união, você é desviado. Agora, quando você tem um amigo de verdade, como eu tenho. E eu tinha mais do que eu pensava. Eu descobri recentemente que tem mais pessoas que gostam de estar comigo uma vez por mês, compartilhando uma mesa. Uma vez por mês, mês sim, mês não. Eram pessoas que gostavam de mim e eu não sabia disso. Eu achava que eram pessoas que eu tinha aquele esquecimento, pessoas que eu convivia muitos anos atrás, muitas décadas atrás. E eu achava que era só um ou dois. Eu tenho mais. Que não liga para saber se você está bem, vem aqui com a gente. Senta aqui, ó. Com ou sem dinheiro? Está sem dinheiro? Come. Beba. Então, não tem uma ligação por causa do templo. Tem uma ligação por causa das pessoas. Então, as pessoas vivem em união. Então, Jesus, quando multiplicou o pão, ele comeu junto. Desculpa, eu estou dizendo que está chegando gente me chamando. Eu vou encerrar o vídeo. Jesus estava junto, entendeu? Jesus não ficava num lugarzinho, mandava o pessoal vir aqui orar. Ó, vocês voltam para casa, depois vocês vêm puxar meu saco aqui para me levar vocês para o céu, entendeu? Fazer um culto. Não tinha culto para Jesus lá. Jesus fazia o culto com as pessoas. E as pessoas perguntavam. Vinham de muniado, conversou, puxou aqui. Pedro puxou a espada, Jesus colocou a orelha. Estava ali, entendeu? Jesus estava no meio. Estava lá compartilhando. Sentava para almoçar com esse. Foi lá, o cara dava bananeira, dessa bananeira que hoje convém pousar na tua casa. Mas Jesus ia na casa, entendeu? Jesus não ia se encontrar com o cara lá no templo. Vem cá, olha, você vai se salvar e tal. Você precisa cantar pra mim, você tem que botar um terno, você tem que se arrumar bonitinho. Afinal de contas, na frente do presidente, né? Na frente do ministro tem que se vestir bem, entendeu? Tem que dar dinheiro pra construir templo, entendeu? Não. Aquele Jesus lá, vocês não gostam dele, vocês não crêem. Nesse Jesus vocês não crêem. Um Jesus que falou, eis que se aproxima o príncipe desse mundo, não tem nada em mim, vamos daqui. Mas ele não falou, vai combater. Ele falou, vamos embora. Então você tem que se afastar aonde está o príncipe das trevas. Aonde está o mal? E o mal está onde, gente? Assim como Deus está nas pessoas, o mal também está nas pessoas. Então, para Jesus, o mal está na pessoa. Vocês são raça de víboras. Jesus nunca falou, olha, vocês têm por pai o diabo, que ele ama mentira, mas vocês também. Então vocês são o próprio diabo. Para Jesus, o diabo é a própria pessoa. Viu, irmão? Você está correndo do diabo, então. Você está correndo. Por isso que Jesus, Deus, a espiritualidade, para uns é Jesus, para outros são outras formas de crença. Existem várias. A gente tem que respeitar.
Não adianta se mandar as pessoas para o inferno, ou professora bíblica. Se não for assim, vai para o inferno, porque está na Bíblia. Então você é um fundamentalista, entendeu? Você está numa frequência. Quando você fala do diabo, gente, quando você assume que você crê no diabo, você está fazendo confissão de fé. Você vive uma vida de infernal. É por isso que o povo da congregação não tem paz. É um povo atribulado, é um povo que está sempre doente, é um povo que só vem aqui na advocacia pedir serviço de graça. Se tem um povo que gosta de pedir serviço de graça, para mim, é cristão. Que fala que Deus que orou, que Deus revelou, sempre aparece um. Que Deus vai te abençoar, que Deus vai te recompensar. Mas eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso de um dinheiro. Eu posso fazer um serviço mais barato. Claro. Conheço aquele irmão, conheço aquela irmã, dá uma força. Pro bono. Pro bono, quer dizer, fazer isso sem cobrar é uma decisão minha. Mas se a pessoa pede, aí não. Está usando de Deus para me chantagear, entendeu? Mas se eu pedir 100 reais para botar uma gasolina, a pessoa não vai me dar. Então vocês na congregação, irmão Hélio, receba essa mensagem de alguém que está pregando desde 2001. Mas ouça os demais críticos. Cada crítico ele tem uma abordagem diferente. Não ignore as pessoas porque está criticando a congregação. Eu falo isso para o irmão em homenagem ao irmão ter feito o pronunciamento, mas eu sei que o irmão não é o responsável sozinho. O irmão leu, poderia ser qualquer outra ancião. Mas como o irmão é um irmão de respeito, um irmão que tem potencial moral, eclesiástico para representar os anciãos, eu colocaram merecidamente o irmão ali. Porque eu não tenho nada contra o irmão, tá vendo? Na vida privada, os negócios, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada, absolutamente nada. Ou recebo na minha casa para tomar um café. A única coisa que eu vou pedir é que não me chame para orar e nem me fale de CCB para mim, na minha casa não. Às vezes as pessoas se encontram comigo, sabe, eu faço o possível, mas a pessoa quer falar de CCB, sabe, eu não gosto de falar de CCB fora do canal. Eu não sou missionário para ficar, olha, eu não gosto disso, gente, quem está na CCB está bem, tem que ficar lá. Aqui é um debate no canal, mas não na minha vida pessoal, eu não gosto, me faz mal. Então, respeitando o irmão, transmite essa mensagem ao irmão e deixa o irmão decidir se o irmão decide ser porta-voz desses pensamentos aos demais conservos, ou simplesmente rasgue, ou simplesmente não ouça. Mas se me der o prestígio e o privilégio de me ouvir, lembre-se de uma coisa. Não se preocupe com os críticos, irmão. Sabe por quê? Em 2001 vocês não se preocuparam. Em 2001 vocês falaram que Deus ia me matar. O tempo que o Jorge Cury derrubou o Nicolau, lembra? Um monte desse tempo. Os seus conservos também. Vocês falam que a pregação da reforma nunca alcançaria. Olha, vocês colocaram esse dia agora uma irmã para atender um culto com aconselhamento para irmãs. Parabéns. Tem uma cidade aqui no interior, é na região de Fernandópolis, aí por ali, que vai ter que registrar, guardar lugar, tipo ingresso para poder participar, que tem lugares limitados, legal, organizado. E uma irmã vai dar aconselhamento para as irmãs. Isso foi pregação da reforma de 2001. Copinho descartável, adultério não precisa mandar a pessoa para o inferno, tem perdão. Tem muita coisa que a gente já pregou que vocês usaram. Só que vocês combatem, sabe, o sentimento crítico. Por quê? Porque eu não estou falando do irmão, tá? Eu estou falando a composição ministerial. Transmita meus cumprimentos aos anciães e quero dizer que refuto-os da minha perspectiva crítica na questão doutrinária. Não agora, acho que vocês tomam atitudes equivocadas porque estão vinculados à doutrina. Então, vocês praticamente não seriam nada. Entendeu? Por isso, você sai da congregação, os irmãos não são nada, sabe disso. O ministério é da congregação, o ministério é institucional. Então vocês, na realidade, não são bons e nem ruins. Vocês só estão portando uma doutrina que nem foi vocês que inventaram. Então, transmita os conservos, se é que tem algum valor, dizer que vocês não precisam se sentir inseguros em fazer esse tipo de circular. Porque o que vocês estão mudando na congregação já está sendo pregado há 25 anos. Para vocês não falarem que Deus permitiu que uma das pessoas mais pobre, mas sem cara, para vocês não vale nada em 2001, que é o que eu ouvia. Se Deus for pregar uma mudança na igreja, não vai se usar de um falido,
de um divorciado, vai precisar de um advogado, de uma pessoa da congregação, uma pessoa, né? Então, mas tudo que vocês estão fazendo hoje foi pregado lá atrás. Não é que Deus está... Não, as coisas estão mudando. Não, foi eu preguei em 2001, não tinha ninguém pregando. E depois outros irmãos pregaram com muito mais sabedoria até do que eu. As irmãs estão indo pintar unha, cortam o cabelo, dançam na internet. Eles são livres. E eu sei que vocês não estão fazendo isso por amor. Vocês estão sectariando a congregação para que elas fiquem aqui. E vocês querem atrair os sectários. É um plano que vocês estão fazendo. Entendeu? Logo vocês vão começar a botar pastor da Assembleia de Deus para pregar. Isso é uma forma de vocês não terem o quê? O povo indo para lá. Então vocês estão se transformando numa seita para que o povo se sinta mais tranquilo e fique aqui, entendeu? Mas não é por amor, vocês não têm amor às almas. Eu acho que o ministério de ancião, estou falando o irmão, tá? Até acredito que o moço seja uma pessoa boa. Mas a composição ministerial não tem amor às almas. Vocês não sabem para que vocês estão criando doutrina. A doutrina que vocês fazem no Brasil está destruindo vidas, milhares de vidas. Se agora as coisas estão melhorando, que vocês falam que a pessoa pode divorciar se ela apanhar, também foi pregado aqui. Vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram absolutamente nada. Então vocês deveriam agradecer a reforma pelas mudanças, entendeu? Pelo menos daqueles que não fazem por dinheiro. Eu concordo. Eu concordo com o irmão e com o ministério, que tem gente que está aqui para ganhar dinheiro. Agora, vocês não falaram que está aqui para ganhar dinheiro, é o falso profeta Paulinho do CCB Sem Reforma. É um falso profeta, é um propagador de falsas profecias. Defende a congregação, fica botando palavra, coisas que vocês falam para não fazer. Isso vocês não falam. Para não ouvir os que defendem a congregação e são desobedientes. Os que defendem a congregação, vocês não falam nada, mas ele defende a congregação, ele está sujando o nome da congregação. Porque quem vê as falsas profecias que ele faz ali, entendeu? Que remete isso para vocês. Quem prejudica vocês não é os críticos, é o povo e pessoas como ele desse canal, entendeu? Que fez o canal para ganhar dinheiro. Porque quando eu fiz reforma CCB, ele veio com CCB Sem Reforma, para ganhar dinheiro, publicar hino, ganhar audiência com hino. Quanta gente ganhou dinheiro com hino aqui? Para ganhar dinheiro. Eu concordo. Tem pessoas que vêm aqui para ganhar status, para brilhar no meio da escuridão, onde o povo está nas trevas. Olha, eu tenho contato com o ministério. Eu conversei eu conheço vários anciões. O ministério me liga para mim. Então são pessoas que querem mostrar que têm conhecimento de bastidor. Então hoje, falar que tem conhecimento de bastidores é como se fosse um prestígio, uma coisa assim, né? Mas são pessoas que efetivamente não resolvem nada. Porque o povo vem para ver fofoca. O povo da congregação vem para ver fofoca. Então tem mais da metade dos que tem nome de crítico, tem pessoas que vêm aqui construir um púlpito porque não deram para ele aí dentro. Isso também. Não é meu caso. Então eu falo por mim, não pelos demais. Eu vim aqui quando eu saí da congregação. Eu prego para os que saíram. E quando o irmão ataca a dignidade e lança sob suspeita a moral dos críticos, o irmão precisa individualizar. Que tem, eu concordo que tem. Vocês não concordam com nada. Eu concordo com muita coisa que vocês fazem, sim. Concordo, tem muita gente que está por finalidade de ganhar dinheiro. Mas tem pessoas que estão aqui, que é altruísta mesmo, que quer transmitir. Eu, por exemplo, como alguns, quer transmitir o quê? Uma forma transmitir experiência. Por irmão ter uma noção como houve um equívoco aí nas suas palavras do ministério, eu nunca fui na congregação divulgar meu trabalho. Nunca convidei a assistir meu canal. Então eu tenho que entender o seguinte, o irmão falou para não ouvir os críticos, mas o irmão não falou, em nome do ministério, para o povo não vir xingar a gente aqui na internet. O povo da congregação aí, que vocês falam que tem que ficar cantando um hino, ficar louvando a Deus, estudando a Bíblia, que vocês vão para estudar a Bíblia, mas vocês falam que estudar a Bíblia é coisa do diabo. Eu tenho toques de vocês aqui que falam que estudar a Bíblia é espírito do diabo. Nos anos 80, para nós que somos mais velhos. Vocês mudaram tudo, entendeu? Então gera uma dúvida nos mais velhos.
Irmão, tem que respeitar isso. Respeite, irmão, quem pagou o púlpito que o irmão está pregando. Esse púlpito que o irmão está pregando, irmão, foi construído com os irmãos dos anos 60, irmão. Não lembra? Coletas para o braço, todo santo dia coleta para a construção do braço. Aquele salão de ancião, aquelas poltronas, aquele suquinho, aquela cozinha industrial, foi paga com o dinheiro dos mais antigos. Não que esse pessoalzinho que está chegando agora e gosta de tocar violão dentro do salão. Vocês põem para tocar violão dentro do templo, tudo de qualquer jeito, assim. Que vocês mandaram sair no meio da rua, que nem testemunha de Jeová, sabe? Que enche o saco domingo, sabe? Porque enchendo o saco das pessoas que estão em casa. O irmão não falou que o povo da congregação não deve vir aqui, não ouvir os críticos, não deve xingar, irmão. Irmão, o testemunho do povo da congregação é o pior que tem na internet. O pessoal xinga, espragueja, falsas profecias, desmoraliza moralmente o crítico. E vocês não param para pensar que aquele crítico é um ser humano que merece respeito. A questão, irmão, não é criticar a congregação. Porque quando você fala, não ouça o crítico, é muito infantil. Vocês estão perdendo o senso da realidade. Vocês não estão mais no ano 70. Né? No ano 70, vocês falavam, a gente obedecia. No chicote. Não sabe quando o irmão José Miranda da Vila Olímpia era chicote na gente. Eu congregava lá. Mandava sentar no meio do culto. Estava testemunhando, vai sentar. Ó, para fora da minha igreja. Era assim. Hoje não. Hoje vocês não falam língua estranha no púlpito, né? Vocês estão na internet. Mas nós ali, eles tem gente que subia até em cima do banco. Cadê o povo que sobe em cima do banco e sai pulando nos cultos online? É porque é um culto de elite no Brasil, né? Vocês não põem o povo no culto online, vocês põem só o púlpito. E põem os irmãos de mais know-how eclesiástico. E eu concordo. Vocês bloqueiam o chat. Isso que eu estou falando aqui não é crítica, isso é constatação. As minhas críticas eu já fiz. E de cada 10 críticas que eu fiz, eu devo ter feito umas 100 críticas. Pelo menos 90 vocês aceitaram. Sabe? Então, quando vocês falam para não ouvir os críticos, eu tomo para mim, cada um toma para si o seu tempo de ministério. Eu tomo para mim que em 2001, não teve, inclusive muitos que estão aqui criticando a congregação, me trataram como demônio e continuam me tratando como demônio. E estão elogiando as mudanças da congregação que aconteceram depois de 2000. Não adianta você falar que foi Deus que revelou, irmão. Depois que a gente fala na internet, sozinho, se você mudar para o copo, que eu falava em 2001, tinha nepotismo, vocês não aceitaram. Falou que o copo transmitia doenças, não transmite. Agora vocês falam que transmite Covid e mais outras doenças. Então, vocês não querem que a gente ouve os críticos, por quê? Porque senão vocês vão ver que aqueles que estão criticando, com raras exceções, muitos não, muitos estão por outros motivos. Ele só repete o que a gente já pregava há muitos anos. Ele vem aqui como se ele fosse novo, entendeu? Ele vai trazer escândalo. Então, como não tem nada novo para trazer, ele traz escândalo. Agora, tem pessoas que, como eu, como o irmão Josafá, como o irmão Jair, combateu vocês no pecado de morte. E mais alguns recentes, poucos, muito poucos, que não estão aqui fazendo capa falsa, não estão aqui para fazer capa falsa, não estão aqui, sabe, para faturar. Isso aqui tem um público-alvo. Tem muitos que estão aqui que é para mostrar para o povo que tem muito escândalo. É o trabalho deles. Fale com eles, não fale comigo. Eu já fiz isso, hoje eu amadureci. Eu sei que escândalo não liberta ninguém. O que eu acho que liberta é o senso crítico. O irmão também, irmão, precisa despertar o senso crítico no irmão. O irmão já fez uma autocrítica, irmão? Não é eu que tenho que criticar o irmão tem que ser autocrítico em relação ao ministério, tem que ser autocrítico. Se vocês aceitaram a pregação que foi feita em 2001, por que vocês não chamam a gente e falam, irmãos, vocês foram usados por Deus, porque a gente está dizendo que foi Deus que revelou essas mudanças. Essas mudanças, quem foi pregado em 2001, 2003, 2005, tem 3, 4 irmãos que pregaram ali. Depois, como não tem nada para falar mais, só fica falando de escândalo, porque não tem nada novo para trazer, é só repetição. Ah, tem que fazer isso, então, mas já foi falado. A pessoa chega depois de 10, 15, 20 anos que a gente está aqui, trazendo coisas que já foi falado e já foram até aceitas. Vocês falaram que a palavra não é revelada pelo Espírito Santo. Vocês falaram que tem falso profeta. Vocês, 90% do que foi pregado de 2001 a 2005, vocês aceitaram. Então, quando vocês falam para ouvir o Cristo, a impressão que fica é que vocês não querem que o povo, ao dizer que a congregação está melhorando, diga que melhorou por causa dos críticos.
da qual eu sou o primeiro. Um orgulho de falar isso, eu tenho que falar isso, porque vocês falaram que eu ia morrer, então eu tenho que falar. Eu fui o primeiro, porque quando eu estava sozinho, era ameaça de morte o tempo todo. Profecia, maldição, escárnio, que a minha filha ia virar puta, essas coisas. Meu filho ia virar bandido, que Deus ia me matar. E tudo que vocês estão fazendo, eu preguei em 2001. Eu tenho livro publicado, com direitos autorais, provando que eu preguei isso. Por que ao invés de vocês falarem isso, já que vocês sabem disso, vocês estão inteligentes, são estudados, vocês têm um corpo jurídico muito bom aí, pessoas idôneas, advogados, sempre que eu conheci alguns, as pessoas de baixa idoneidade, eu não acredito que eles vão concordar com essa atitude de vocês. Vocês têm que pegar aqueles que são críticos, que não é para fazer crítica destrutiva. Então quer dizer que eu falei em 2001 que a taça transmite doença, isso é crítica destrutiva? Então por que vocês trocaram se é destrutivo? Então assim, vocês estão com a mentalidade apequenada, entendeu? Vocês precisam, sabe, quem está na frente da igreja tem que estudar, viu, irmão? Não digo os irmãos que são mais velhos, mais antigos, não velho, mais idosos. Mas vocês têm que colocar o povo do ministério, irmão, antes de entrar para o ministério, tem que estudar, irmão. Senão fica falando bobagem no culto. Isso que o irmão está fazendo, irmão, é uma coisa que faz na internet todo dia. São falácias. Não fala dos críticos, dos irmãos do ministério. Falo isso na pessoa do respeitável irmão Hélio Bianco como portador dessa mensagem vinda, que peguei para mim, e estou respondendo à altura com a mesma educação. Vocês educadamente, vocês agrediram a nossa ilibada idoneidade. Vocês não têm nada da nossa idoneidade, que eu saiba, pelo menos da minha, e mais alguns que eu sei que vocês não têm nada. Trata a gente com respeito, entendeu? Vocês vão ficar mais bem vistos na igreja, porque quando vocês falam para não ouvir, aí o povo vem ouvir. Mas o problema, irmão, não é a gente que está falando, entendeu? É o povo. Tem gente que pega canais de reforma e sai disseminando entre a irmandade. Eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber, não quero criticar e nem quero falar. Tem gente que está criticando aqui para a irmandade, para Deus fazer a obra voltar como era no começo, que Deus precisa voltar a botar o Espírito Santo, que a obra precisa voltar aqui, que precisam pegar esses costumes, entendeu? Ele está pregando para o povo da congregação. Eu não prego para o povo da congregação. Eu prego para quem saiu. E saiu para mostrar que quem mandou eles para o inferno não foi Deus, entendeu? Que vocês não são divinos. É isso que eu fiz, meu trabalho foi esse. Dizer que vocês não são divinos, vocês não são possuidores de dom nenhum. Que vocês usaram técnicas de dispensação de dopamina, alegrias temporárias, técnicas de hipnose, entendeu? Vocês não conhecem a Bíblia, vocês não sabem falar hebraico, vocês não sabem falar grego, vocês não conhecem efetivamente a Bíblia, vocês pegaram uma Bíblia traduzida em português, vocês não conhecem nada. Tinha que pegar o irmão Josafá, ou mais alguns irmãos aí, fazer um curso bíblico, entendeu? Por quê? Porque muita coisa vocês mudaram a questão bíblica, foi ele que pregou. Não adianta vocês falar, não ouça lá o irmão Josafá, que o irmão Josafá é nervoso, bravo, xinga. É isso mesmo. Mas graças a ele vocês mudaram muita coisa. Graças ao irmão Jair, a senhora dele está lá, passando às vezes um aperto, vocês têm que ir lá. O irmão Jair contribuiu com vocês sobre o pecado de morte, vocês mudaram graças a ele. Ele pregou antes de vocês. E ele pregou para o povo da congregação, ele não pregou para quem saiu. Eu prego para quem saiu. Agora, quando eu prego para quem está lá dentro, eu estou pregando para quem está em dúvida. Tem pessoas que estão aí dentro que estão com dúvida. Aí eles vêm ouvir. Vocês olham os comentários, mas vocês não sabem o que passa aqui no WhatsApp da gente. Quantas milhares de pessoas eu atendi nesses 25 anos eu ajudei, que estavam depressivas porque vocês lançaram a pessoa no inferno. Vocês não fizeram velório para o pai e para a mãe. Vocês falaram que... Quantas mulheres vieram falar comigo que ela teve um filho solteira, o homem foi embora, ela não tem culpa, o cara foi embora. E você chegar naquela mulher e falou, esse menino é filho do pecado. Vocês desgraçaram com a pessoa. Quantas mulheres foram violadas dentro da congregação e vai me procurar que vocês não aceitaram, vocês não denunciaram para a polícia. E falaram para não levar para a polícia para não escandalizar a igreja. E hoje vocês estão falando diferente. Por quê? Porque eu preguei em 2001 para vocês, eu não era nem advogado. Se alguém pregou para colocar na polícia, bandido que usa o nome, que a congregação não é culpada que um cara viola uma mulher, mas a congregação tem responsabilidade na educação. Que vocês têm um trabalho social, vocês têm que ensinar as mulheres que isso é um assunto que não é levar para o ministério, é levar para a polícia. Quem pregou isso fui eu, não foi vocês. Então vocês são muito ciumentos e muito pobres de espírito, entende, irmão? Vocês têm que entender que não é só vocês
que tem coisas boas. Vocês têm coisas boas. Mas as outras pessoas também têm. E o problema de vocês é que vocês colocam no ministério quem fala amém para vocês. E a verdade, a graça de Deus, as coisas boas da vida não está na mão de vocês. O mundo não está mais na mão dos generais, entendeu? Eclesiásticos. Hoje eu vi uma democracia, irmão, entende? Não é mais ministério vitalício hoje. Todo mundo tem direito de ter ministério. É que vocês se acham donos da obra. Vocês falam que é a obra de Deus, mas vocês são os donos, quem manda é vocês. Não é Deus que manda praticar o nepotismo. Vocês mesmos colocaram que Deus não quer nepotismo. E vocês vão lá e fazem, porque vocês se acham dono. Vocês acham que Deus está no quintal de vocês. Quantas barbaridades vocês fizeram aí no Braz já? Vocês sabem disso. Quantos erros. Quantas famílias vocês destruíram com palavras que vocês não sabem as consequências. Quantas pessoas morreram de doença batizadas nesse tanque do Braz com vocês que dissemina, eu já fiz uma tese aqui, dissemina doenças, que passa doença de corpo a corpo naquela água, que só vai manifestar depois de 10, 15 anos, a pessoa pensa que foi Deus, tá? Doença que pegou aí. Não tem como provar. Mas está errado, vocês não podem batizar as pessoas desse jeito. O batismo não está na forma que você batiza. O batismo está na forma como você vive. Se batizar nas águas vivas do Evangelho não tem nada de batizar na casa da Sabesp. Por imersão não muda nada, a pessoa cai imerge na água, mas imerge na hipocrisia. Ah, mas batizou por imersão. Mas imerge no orgulho, vocês também estão imergidos na hipocrisia, imergidos. Então, o problema não é o crítico, porque se vocês fossem mais transparentes, vocês viriam aqui debater. Não é para fazer esqueminha para glorificar vocês. Não, tem que vir de igual para igual. Eu sou um que em 2010 chamei para vocês. Não tinha nenhum crítico aqui, nenhum. Depois de 25 anos de silêncio, vocês querem agora dizer para o povo não ouvir? O povo está ouvindo a crítica há 25 anos, irmão. Quem é que está aí dentro que não assiste os críticos? É as pessoas que não gostam de estudar. Mas na congregação, a juventude de hoje, irmão, essa juventude não quer casar, não quer ter filho. A reunião de jovens menores vai ser extinta na congregação, não vai ter reunião de jovens menores nas próximas gerações, não vai ter. Vocês não têm como manter ministério de oração só para homens casados. Paulo não era casado, Jesus não era casado. Aparentemente eu acho, né? Vocês vão ter que ser, vocês são a seita do futuro. Vocês estão construindo uma seita para os descendentes. O mundo não acabou, vocês profetizaram. Sabe, então o Braz está desmoralizado, o ministério do Braz está desmoralizado. O ministério no conjunto ministerial, por quê? Porque vocês não respondem às críticas. E vocês estão tratando o povo como burro. Quando você fala para o povo, não ouve a crítica, o povo está pensando, tá, mas se eu ouvir, você vai me responder a crítica que ele está fazendo? Ele está criticando o quê? A crítica é destrutiva. Ah, é destrutiva? Tá, mas qual é a crítica? E eu não estou falando de escândalo, tá? Porque eu acho que o escândalo ele tem que ser individualizado na pessoa. Se uma pessoa matou outra, não posso culpar a congregação por causa disso. Mas posso dizer que aquela doutrina pode ter contribuído. Por exemplo, tem um feminicídio, então a doutrina da discriminação da mulher, ela fomenta o feminicídio. Não que a congregação seja culpada, mas a congregação tem que tirar do meio doutrinal toda forma de discriminação da mulher. Aí vocês têm moral. O apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo não tem vigência no ordenamento jurídico moderno. Ele tinha uma vigência no sistema romano, muito pré-feudal. Pegar a palavra de Paulo e aplicar no sistema moderno de direito romano, Lex Valéria, que era a Constituição Federal de Roma. Então eu estou tranquilo de dizer para vocês, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se quiserem eu mostro quanto eu ganho por mês aqui, 100 e poucos reais. Meu canal esse mês teve, nos últimos 30 dias, 5 inscritos. O mês aí estava 80, 5 inscritos. Eu mandei convite para alguém. Eu falei para alguém vir no meu canal. Eu ainda falei para as pessoas se desinscreverem e não virem no meu canal. Falei, quem concorda com essa doutrina que vocês fazem, não vem no meu canal. Por quê? Porque vocês já deram essa ordem. O cara acha que vocês são porta-voz de Deus, então ele tem o dever
de respeitar vocês. Eu falei isso nos últimos vídeos. Não venham aqui, obedeçam o ancião. Agora, irmão, se o povo desobedece, vocês querem bater no crítico? Por que vocês não identificam, já que vocês estão fazendo caça às bruxas aos irmãos de ministério que dão circular secreta, por que vocês não fazem isso no povo? Começa a fiscalizar o povo. Se vocês acham que vocês têm esse poder. Se vocês querem ter controle, vocês não vão ter controle. A congregação está fadada aos últimos gemidos. A congregação não tem como sobreviver, irmão. O sistema da congregação não tem como sobreviver nesses tempos atuais. Inteligência artificial, não tem como. Eu acho que vocês estão no caminho certo, transformar a congregação em seita mesmo. É o mínimo que vocês podem fazer. Talvez como seita, vocês vão fazer um trabalho melhor, sabe? Vocês vão colocar estudo, vão colocar estudo bíblico, vão colocar coisas para criança. Tudo que vocês falaram que era a seita do diabo, que era a obra dos homens, no passado, e pegaram nossas coletas dos mais velhos, vocês estão fazendo agora, entendeu? Mas é uma forma de ganhar dinheiro, a forma que vocês têm de ganhar dinheiro é essa. Porque vocês falam que a gente faz as coisas para ganhar dinheiro, mas vocês fazem culto também para ganhar dinheiro. Vocês também fazem culto para ganhar dinheiro. Porque vocês também pedem dinheiro todo dia. Eu nunca pedi dinheiro aqui. Já pedi uns anos, 10 anos atrás. Preciso de uma ajudinha aqui, mas não que eu vivo desse dinheiro. Vocês pedem dinheiro todo dia. Quem são vocês para que a gente faz aqui por dinheiro? Ora, e se fizesse por dinheiro? O trabalho crítico é uma arte. Crítica é arte, irmão. Tem crítica através da pintura, crítica através da música. A MPB dos anos 80 no Brasil eram músicas críticas, livros críticos. Da Vinci era um crítico. Críticos da Igreja Católica que fizeram músicas. A congregação, o ministério da congregação é um ministério crítico. Vocês passaram a vida toda falando que os pastores são ladrão de ovelha, irmão, ladrão de lã de ovelha. Vocês falaram isso. Só que vocês nunca provaram. Furto porque o cara ganha um salário, irmão. Eu preguei isso em 2001 também. O cara que é pastor, ele ganha um salário decidido pelo povo da igreja, que vota na igreja, que é registrado. Então não é ladrão. Em 2001 eu falei, vocês falaram, não pode ter ministério, mas um monte de gente quer ter ministério por vocação. Vocês tiram para colocar um parente, que não tem nada, não dom nenhum, não tem nada. Então vocês não querem que as pessoas sejam no ministério, só quem vocês querem, por quê? Porque vocês se acham dono da obra. Vocês destruíram a congregação, entendeu? Vocês são responsáveis pelo caos. E se o povo não obedece a vocês, é porque eles não viram em vocês, nos dias de hoje, credibilidade e condições morais eclesiásticas. Moral eclesiástica, moral civil, né? Morais eclesiásticas. Vocês não têm mais poder sobre o povo. Vocês perderam, sabe graças a quem? Graças aos críticos. Aí eu concordo. Vocês podem sentir uma certa raiva da gente, mas fica feio fazer na televisão. Faz pelo menos escondido, como vocês faziam nos anos 80 com a gente. E respeite esse templo que vocês estão usando, e foi com o dinheiro dos mais antigos, dos mais velhos, com mais de 40, 50 anos de CCB. Mesmo aqueles que saíram, foi que construiu o lugar onde vocês xingam a gente hoje. Por quê? Porque a gente critica, porque a gente apanhou aí dentro, a gente sofreu aí dentro, a gente foi desprezado, ninguém saiu dando risada, um ou outro. Quem é que critica? Quem foi vítima de vocês. Vocês não são santos, entendeu? E quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Por que vocês não abrem o chat do curso de vocês? Porque vocês sabem que vai vir um monte de sujeira que vocês fizeram aí dentro. Não é verdade? Então por que vocês não abrem o chat? É claro, as pessoas sabem que se o povo está bloqueado na internet, é porque tem alguma coisa que vocês não querem que o povo fale. Porque se for exaltar a igreja, vocês querem. Mas vocês não querem que apareça a verdade daqueles que sofreram. Porque se vocês abrirem o chat, vai encher, hein? Encher de gente sofrida. E muitos já morreram, mas os filhos estão traumatizados até hoje. As pessoas estão estudando, viu, irmão? Hoje em dia, a faculdade não é que não temos nos anos 70 só para rico, não. Hoje, por 300, 200 reais, você faz uma faculdade online. As pessoas não são mais burras, irmão. Vocês continuam tratando o povo como burro. Vocês só estão perdendo. Porque hoje um cara pode até ser burro, ser não instruído. Entendeu? Vocês não atingem os inteligentes. Quando o inteligente vê que vocês estão falando isso, aí que eles veem, esse ministério tá falido, na acepção eclesiástica da palavra. Vocês têm dinheiro, mas vocês não têm moral eclesiástica, entendeu? Então, vocês falam de um templo de milhões, mas o povo não acata o que vocês falam.
Eles dão glória quando vocês gritam. Quando vocês falam baixo, ninguém dá glória. Entendeu por quê? O glória da CCB é o aplauso, é um bate-palmas. Vocês têm que abrir o chat para as pessoas que saíram falar tudo o que aconteceu. Para vocês restituírem quadruplicadamente o prejuízo que vocês deram. Isso é cristão. Eu recebo as suas críticas e me disponho a ser criticado por vocês. Mas tem que ser pontual, entendeu? Porque cada crítico tem uma abordagem. Se um crítico falou de um escândalo e aqui não é escândalo, promova a forma de sanar aquela dúvida do povo. Não, pessoal. Se é verdade, não é verdade. Mas eu não acredito. Hoje tenho cultura para entender isso. Que a congregação não pode responder, né, pelos desvios das pessoas. Mas ela, na medida doutrinária, ela tem uma certa responsabilidade. Quanto mal vocês fizeram para as pessoas. Vocês destruíram vidas que vocês nem sabem. Porque quando vocês dão a doutrina, vocês não vão em cada igreja ver o que está acontecendo. Vocês nem sabem quem é o povo. Vocês só estão viajando com o dinheiro do povo. E essa crítica eu sempre fiz. Ao invés de dar dinheiro para vocês, que têm filhos formados nas melhores faculdades, que eles peguem esse dinheiro da coleta e eles vão estudar. Porque vocês são homens de Deus, então vocês têm que fazer aparecer de onde não tem. Vocês não poderiam pedir R$1 de coleta. Deus tira de onde não tem. Vocês estão sempre falando isso. Vocês falam para a gente nunca ir na polícia. Vocês foram na polícia com os críticos. Então vocês têm que vir ao vivo, conversar com 2 ou 3 críticos que têm credibilidade, que passou por profecia, que eu falo por mim. Não cumpri em mim profecias, a minha vida só melhorou, as pragas que vocês lançaram não funcionou comigo, eu estou bem, estou trabalhando, não estou destruído. Tudo que eu preguei está acontecendo. De fato, o caos começou em 2023. Quanto tempo eu falei isso? Por quê? Porque a gente sabe que tem anciões aí que tem medo de vocês, mas eles falam as coisas para os críticos, para todo mundo, não só para mim. E eu ter amizade com um de vocês, para mim não é mérito nenhum, sabe? Até procuro esconder. Vocês têm que ter orgulho de ter amizade com a gente. Eu, quando encontro pessoas da congregação, eu não tenho vergonha. Quem tem que ter vergonha é vocês que estão aí falando amém para mentira, porque vocês estão na mentira. Se vocês falaram que Deus revelou uma coisa e hoje Deus revelou o oposto, então não foi Deus, entendeu? Foi o homem em situações momentâneas. E vocês têm que atualizar as leis, entendeu? Divórcio, não é mais desquite. Vocês têm que debater com pessoas inteligentes, entendeu? Não fica só, você roubou aqui, você desviou aqui. Debater com pessoas, entendeu? Que tem condições de debater com juiz aí dentro, entendeu? E eu falo com o juiz aqui no mundo, eu posso falar com vocês aí dentro, debater com o ancião que é juiz, delegado de polícia, entendeu? E aí eles vão acabar fazendo uma crítica para vocês sem vocês perceber. Mas quando criticam vocês aí dentro, vocês eliminam a pessoa, que nem Cuba. Lembra da Luzia, que pregava aqui na América Central? Só ela podia entrar em Cuba. Vocês não. Aí a mulher se ia para fazer batismo, né? Então, que moral que vocês têm? Se o povo, irmão, tá vindo ouvir aqui, não é porque eles são desobedientes, entendeu? Não é que eles são desobedientes. O povo que está vindo ouvir os críticos, pelo menos eu falo dos bons críticos, que têm trabalho, que vivem do seu trabalho e faz isso aqui por mera espontaneidade, não vive fissurado nisso, mas tem um trabalho e não usa disso pretexto para trabalhar para Deus, para a libertação do povo e não querer trabalhar, estudar, entendeu? Quem quer transmitir coisas boas para um povo, ele tem que trabalhar e tem que estudar e não pode depender daquilo. Então ele fica vinculado. Eu pego o favor de um, eu não posso pregar aquilo que eu quero. O povo está vindo ouvir porque eles sentem vontade, entendeu? E isso é reflexo da reforma. Sabe por quê, irmão? Vou explicar por irmão. Quando uma pessoa ouve a reforma, ele espalha para, no mínimo, 2, 3 pessoas. Isso vai espalhando, espalhando. A congregação inteira praticamente sabe da reforma, irmão. E quais os pontos da reforma? A maioria está sabendo. Então, vocês estão fadados, entendeu? Estão fadados. Talvez tenha dinheiro, mas não tem, entendeu? Vocês falam as coisas, as pessoas não estão nem aí. Não pode filmar, o pessoal filma. Vocês estão se tornando verdadeiros bonecos. Vocês não são aqueles anciãos do passado, vocês gritavam, a gente começava a dar glória, chorava, sabe? Porque a gente tinha medo de vocês. Achava que era Deus. Então eu gostaria de refutar essas palavras do irmão, respeitosamente. E será que vocês não veem nenhuma qualidade boa na gente? Eu sempre estou elogiando vocês. Vocês são pessoas de ilibada idoneidade.
na vida civil, mas eu discordo dos pontos doutrinários. Vocês nunca falam isso da gente, né? Não, tem irmãos idôneos ali, tem pessoas profissionais, tem profissionais de carreira, aqui tem profissionais de primeira linha, irmão. Eu não venho de terno aqui para não ostentar, eu falo por mim. Eu converso com um desembargador, eu posso conversar com vocês. Eu tenho capacidade postulatória para dirigir a palavra. Um ministro do Supremo eu tenho, um juiz não tem. O juiz precisa do advogado. Vocês acham que vocês, falando mal dos críticos, assim, jogando, nivelando os críticos por baixo? Não, tem pessoas notáveis saber aqui, algumas pessoas. Tem pessoas aqui que não estão aqui para impor, sabe, o nome, impor o dinheiro, querer ganhar, querer status, querer se fazer de coitadinho, de perseguidinho, de missionário, aquela cara de chororô, que Deus revelou, que Deus mostrou, que sabe querer mostrar que Ele é o Salvador desse bem. Isso tem um monte. Eu concordo, isso daí é perda de tempo. Mas tem as pessoas que são sérias, entendeu? Faz vocês têm condições. Se vocês não fizerem isso, vocês estão desmoralizados. Porque se vocês falarem para mim que eu sou um crítico destrutivo e me chamar para responder, aí eu acho que vocês são homens de Deus. Que nem Elias, né? Chamar face a face, ver quem vai cair fogo do céu. Aqui é quem vai cair fogo da verdade. Eu falo por mim, desde 2001, falo por mim. Vocês têm condições de fazer uma live comigo diante de toda a Irmandade? Eu falei isso em 2001, 2025, 2026. Estou vivo. Vocês falaram que eu ia morrer. Eu estou vivo, dizendo aqui para vocês. Vocês têm coragem de fazer uma live comigo? E eu pergunto, vocês têm coragem de perguntar isso para mim? Cada um fale por si. Cada crítico fale por si. Às vezes você define um crítico, o crítico te odeia. Tem crítico que odeia outro crítico aqui. Tá aqui para debater, que aqui tá errado, que aquele caiu, que ele fez, que ele sabe. Tem crítico, tem pessoa que tá aqui para desmoralizar outro crítico, entendeu? Ele não tá focado numa missão. Ele quer descobrir que o cara errou, o cara tropeçou, o cara caiu, o cara, sabe? Ah, você fez isso, você fez aquilo, e fica briga de crítico, sabe? Ah, que você é isso, sabe? Não, ele tem que estar irrepreensível, cuidar da vida da gente, sabe, gente? Então, eu pergunto, vocês têm coragem de falar, desafio o irmão Adão a fazer a live ao vivo? Vocês têm coragem de fazer isso? Agora, se vocês não têm coragem, então vocês não podem também falar para o povo não ouvir da gente, porque é um tiro no pé. E olha, irmão, 25 anos pregando a reforma aqui, irmão, tenho certeza, não foi em vão. Não vai ser vocês agora em 2026. 26 anos depois que o mundo não acabou. Vocês esperaram de 1000 passará, 2000 não chegará. O mundo não acabou. Vocês derrubaram o Nicolau. Vocês são tudo cúmplices, né? Fizeram um monte de mudança de doutrina. Fizeram bizarrices na pandemia. Deus não revelou nada. Mostraram a maior podridão que tinha aí dentro através da boca de alguns aí que tem tempo de ministério, mas não tem entendimento nenhum. Só falaram besteira. Queimaram vocês. Fizeram o que a gente já falava que vocês faziam. As besteiras que muitos falam que na pandemia Deus libertou, eram coisas que a gente já falava lá atrás. Só que não acreditaram na gente, falou que a gente é filho do diabo, entendeu? Aí veio a pandemia, aí eles acreditaram, entendeu? É assim. Então o povo, para ter certeza, irmão, para se sentir seguro, o povo, para crer na palavra do pastor, crer em Deus, irmão, através de um ministério, o ministério precisa ter credibilidade, irmão. Senão fica em casa diretamente com Deus. Já que vocês querem ser sacerdotes, intercessores, entre vocês falar que são intercessores, vocês abatem, vocês derrubam, vocês levantam, vocês cortam. E vocês são intercessores entre Deus e os homens, não é Jesus. Jesus intercessor é quando está na casa, né, da gente. Quando está no templo denominacional, que vocês chamam de igreja, vocês são intercessor. Tem que ter know-how. Quem garante que nesse avião não está um de vocês? O sacerdote, ele tem que ter moral. Eu tenho moral para defender aquilo que eu acredito, porque eu nunca mudei minha pregação. Eu tenho uma pregação, eu tenho uma coisa que eu vivi, não que eu vi passar, eu vivi. Eu sou vítima de vocês, entendeu? Eu trago aqui o que eu passei, não o que os outros passaram. Eu sofri muito. E já ajudei muita gente a se livrar do sofrimento aqui. Por que já ajudei muita gente a ficar na congregação, inclusive? Para você é melhor você ficar aí na congregação. Você não vai para o inferno porque está na congregação. Eu não falo para a pessoa, vai para o inferno porque está na congregação. Estou trazendo para as pessoas que elas podem ser da congregação, mas não podem deixar vocês dominar a vida das pessoas. Porque o problema, gente, não é a congregação e nem a doutrina.
Poderia melhorar a doutrina? Poderia. Mas o problema da congregação é uma grande pedra de tropeço. A congregação tem um grande câncer dentro da congregação, que é a mão do homem. Vocês já estão com isso na cabeça. Desde o tempo de 1948, que vocês começaram a planejar construir o Brás. Chamaram o irmão, queimaram o irmão Franciscão, chamou que quem era contra a construção do Brás era cachorro, que era cão. Que queria dividir a obra. Quem queria dividir a obra? É quem não queria construir o Brás. Quem? O irmão Franciscão. Vocês chamaram o irmão Franciscão de cachorro. O grande problema é esse que ele falou. O homem põe a mão. Vocês querem governar a congregação. Vocês querem ser governo. Esse era o temor do irmão Francisco. Por isso tem que, ao invés de ouvir você, eu prefiro que o povo da congregação não venha ouvir. Vai ouvir o irmão Itamar Coutinho, ancião de uma igreja. Eu vou falar o nome. O irmão Itamar Coutinho pode falar, porque ele tem credibilidade histórica para falar em nome do irmão Francisco. Ele tem esse material todo. Ele tem os livros. Ele tem as cartas. O tempo do quartinho trancado e porrada lá dentro, acabou, irmão. Vocês não eram nem para estar aqui. Vocês já estão no céu faz tempo. Se o mundo ia acabar dando 2000, o que vocês estão fazendo em 2026 pedindo dinheiro na televisão? Isso é bizarro. Vocês vinham fazer culto online na televisão? É bizarro. Ao invés de eu, que era do diabo, estava no terreno do diabo, que vocês falaram, e tentar pregar na congregação, vocês saíram da congregação para vir pregar na internet no terreno do diabo. Que moral que vocês têm diante do povo? Nenhuma. Que é o conselho, irmão. Transmite esse conselho para o ministério. Vocês são passíveis de repreensão. Vocês não têm condições de continuar no ministério. Vocês estão aí porque vocês se acham donos da obra, entendeu? Eu não estou falando de coisas erradas. Errado todo mundo erra. Dá para consertar, dá para fazer uma auditoria, dá para resolver aqui. Alguns casos dá problema, chama a polícia, entendeu? Denuncia no Ministério Público. Tudo tem solução quando tem transparência. Vocês não têm transparência, não dá para a gente fazer nada. O povo está calado. Não é os críticos só que vocês querem calar. Vocês calaram o próprio povo da congregação, porque o povo que está aí dentro está calado nos cultos, nas reuniões, e está calado no chat. Vocês vieram para a internet para calar o povo na internet. Não tem um culto de vocês permitem, as pessoas nem dão glória a Deus lá. Por quê? Vocês têm medo do quê? Vocês têm medo de que tragam à baila, à tona, toda a imensidão de catástrofes que vocês geraram. Eu estou falando errado, então me leve para uma reunião. Eu tenho alguns casos que eu poderia comentar aqui. Eu tenho conhecimento aprofundado de congregação. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu ganho o meu trabalho. Sou advogado, bem conceituado no meu trabalho, eu ganho bem. Meu trabalho às vezes a gente ganha menos, é normal. Passa dificuldades. Os bons críticos, os idôneos, tem idôneas e idôneos, poderiam ajudar muito vocês. Mas vocês são a grande pedra da congregação. Se vocês fossem homens humildes, homens de Deus, servos do povo, a congregação hoje não estava nessa situação. Mas vocês acham que vocês sabem tudo, Deus só revela a palavra para vocês, só vocês revelam pessoas para o ministério, entendeu? Vocês estão contaminados pelo nepotismo. Aonde tem nepotismo não tem palavra revelada. Deus não vai revelar a palavra para um cara que vocês escolheram para pregar. Quando Deus tem liberdade no povo, a obra de Deus se manifesta. Mas vocês são donos da obra, entendeu? Vocês se organizam, se tomam decisões que vocês não querem que atinge vocês. Vocês já estão num pântano de desmoralização eclesiástica, tão somente, que quanto mais vocês se mexem, mais vocês afundam. Meu conselho é que não tenha os bons críticos como inimigos. Tenha um pouquinho mais de alto nível intelectual. Isso não falo para o irmão Hélio, porque eu sei que o irmão Hélio é uma pessoa estudada. Falo ao irmão Hélio, respeitosamente, para transmitir isso ao ministério. Já que o irmão transmitiu para o povo, agora transmite para o ministério, entendeu? Vocês precisam ter um pouquinho mais de elevada cultura. Vocês precisam voltar a estudar com 80 anos de idade. O que vocês estão fazendo é feio, mostra uma falta de cultura, falta de preparo intelectual. Vocês não têm condições de estar à frente de um povo inteligente. O povo não é burro, entenda isso. Por isso o povo está vindo ouvir, porque não é burro. O povo está estudando. Os jovens estão tendo relação sexual, irmão. É vocês que não sabem. Vocês marcam as reuniões da mocidade para botar vídeo na internet que o tempo está cheio. Mas de tudo que é lugar, a congregação do Brasil, se fizer uma reunião da mocidade, não vai 10 pessoas. As pessoas estão estudando, as pessoas estão aprendendo, entendeu? As pessoas não são tão burras assim quanto vocês acham. Amém ou não amém? Receba essas palavras com todo respeito, que o irmão merece como autoridade. Eu lhe respeito porque estudei para entender isso. Eu já fui mais agressivo, peço perdão quando chamei vocês de príncipes de Satanás.
É uma coisa muito grande para vocês, entendeu? E é muito grosseiro. Vocês não são príncipes de Satanás. Se forem para o inferno, mas eu acho que nem o diabo quer vocês no inferno. Se é que tem inferno, né? Eu acho que vocês não são príncipes de Satanás, entendeu? Eu acho que vocês são pessoas sem estudo, que não têm uma qualificação eclesiástica, e vocês precisam colocar no ministério pessoas mais bem preparadas para tratar os que vocês chamam de maldizentes. Porque às vezes uma crítica, irmão, é de uma pessoa que tão somente queria falar alguma coisa, vocês calaram a boca da pessoa e vocês põem a pessoa para fora, entendeu? Vocês desprezam a pessoa. Esse sistema feudal, essa teologia feudal, ela não vai prosperar, por quê? Porque está havendo uma expansão cultural no mundo globalizado, entendeu? Não há espaço mais para a congregação nesse lugar. Pega os templos, irmão, entrega na mão de pé, pega a igreja batista, presbiteriana, faz um concílio de irmãos preparados, chama o irmão Itamar Coutinho, entendeu? Chama o irmão Itamar Coutinho, faz uma reunião com ele, põe ele de presidente ancião. Vocês não têm condições de presidente ancião. Eu invoco que façam isso. Irmão Itamar Coutinho para presidente ancião. Pode dar risada, não tem problema, vocês podem dar risada, eu não estou nem aí para vocês, eu vou desligar aqui, eu vou trabalhar. Eu tenho que fazer muitos divórcios, inclusive irmãos da congregação que estão divorciando, preciso fazer o trabalho para eles também. Estou fazendo muito divórcio, viu? Eu não esperava fazer tanto divórcio. Estou pagando bastante conta. Para ter credibilidade, a gente tem que chamar o crítico para perto, não para longe. Tá me criticando? Me chama. Receba essas palavras e aceite um convite para vir na minha casa. Que lá em 1997, vocês falaram que essa casa da minha avó aqui era uma maldição na minha vida, que eu nunca ia herdar essa casa aqui, sabe? Passaram-se 30 anos, eu tô aqui, ó. Depois de 30 anos, a herança minha chegou na minha mão. Vocês falaram que eu nunca herdaria, e eu herdei. Quem diria, hein? Depois de 30 anos de profecia maligna de vocês, ó. Eu não posso crer em vocês. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse eu estudar, não é só misericórdia de Deus não, se não fosse eu ir para o mundo, conhecer o mundo, não. Conhecer o mundo não é sair trepando nos puteiros, sabe? Não é sair enchendo a cara de bebida, de droga. Conhecer o mundo é viver a vida que Deus nos deu com liberdade, e ser senhor da minha vida, e procurar fazer o bem, andar dentro da lei, promover o bem, deixar de cuidar da vida dos outros, parar de falar de diabo um pouco, parar de falar de profecia, parar de ficar se fazendo de homem de Deus, que Deus mandou aqui, Deus mandou ali, sabe? Deixar isso para lá, cuidar da minha vida e dar um sentido para a minha vida. Eu não estava aqui hoje. Hoje eu estou aqui agora, eu vou trabalhar com inteligência artificial, automação. Eu quero viver o mundo, eu estou aqui porque é importante que eu esteja aqui. Eu acredito que Deus queira que eu esteja aqui, não nos céus. Eu não quero estar preocupado com o céu. Jesus falou, não se inquietasse com o dia de amanhã. Vocês falam, o apóstolo Paulo falou que tem dom de profecia. Profecia para falar coisa do dia de amanhã. Jesus falou, não para se inquietar com o dia de amanhã. Então Jesus é contra a profecia. Jesus nunca falou que ia levantar profeta, falou que ia levantar discípulo para aprender. Jesus não ia levantar apóstolos, Jesus ia levantar discípulos. Aí os discípulos se autodenominaram apóstolos. Aí ferrou tudo. Aí vocês querem ser sacerdotes, estragou tudo. Tá bom? Vocês precisam ensinar as pessoas a serem independentes de pensamento. Aí vocês crescem. Porque a independência de pensamento não afasta as pessoas, ela atrai as pessoas, entendeu? Luz atrai luz, entendeu? Fiquem perturbados, não sintam ciúmes, vocês não precisam disso. Vocês têm condições de serem bons. Só precisam deixar de ser mesquinhos na acepção eclesiástica da palavra. E como vocês não ouviram os meus conselhos em 2001, hoje vocês estão pagando um alto preço pela vossa incompreensão.